capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. A partir do versículo 36. A minha Bíblia diz, como título aqui que a Sociedade Bíblica colocou, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 36. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então vamos ser misericordiosos. Ok. Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso 36. A pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus. Ok? Vamos ler. Diz assim: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, ele falava dentro dele, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro, outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Qual deles amará mais a Jesus, ou ao Senhor? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Vamos ler o verso 50 junto. 1, 2, 3. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós já levantamos orações e clamores a ti. E nesse momento vamos ouvir a tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, ministra a nós o teu querer e a tua vontade. Trata conosco, trata com a nossa alma pessoalmente, Senhor. Ministra o que o teu Espírito Santo quer ministrar a cada um de nós, renovando, consolando, fortalecendo, tratando, Senhor, conforme te apraz, Senhor. Que todos nós possamos estar sensíveis a ouvir a tua voz, e que teu Espírito vivifique a nossa alma nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, dando glória ao Senhor. Glória a Deus. Irmão, essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. O interessante é que, por mais que ela é conhecida, a gente não sabe quem é essa mulher, ou o nome dessa mulher que ungiu ao Senhor e que realizou esse ato. Mas essa passagem tem alguns ensinos muito interessantes de nós percebermos. Eu até coloquei o título como Na Mesa com Jesus.
Porque você lê no verso 36 que diz que um dos fariseus rogou que comesse com ele. E rogar, irmão, quer dizer implorar. É uma súplica. A pessoa, ela chega a Jesus e ela suplica a Ele. Por quê? Porque Ele é Senhor de todas as coisas. Porque Ele é Senhor. A pessoa não chega e exige de Jesus. Ela suplica a Ele. Porque ela não está falando com um igual. Ela está falando com o Senhor de todas as coisas. E o mais curioso dessa passagem, quando ele começa, que diz que foi um dos fariseus. E os fariseus eram as pessoas que mais odiavam Jesus. Eram as pessoas que tramaram a morte de Jesus, como diz em João 18. Que eles se reuniram para que eles juntos pudessem pegar Jesus e prendê-lo e matá-lo. Então Jesus estava indo para a casa de alguém que estava convidando, era alguém que odiava ao Senhor. Você já parou para pensar, alguém que te odeia te chamar para comer? Qual que é a nossa reação quando pessoas que nós não gostamos, que nós não simpatizamos, na verdade pessoas que não simpatizam conosco, nos convidam? Pessoas que não gostam de estar conosco, que não concordam conosco, vem falar, vem comigo, vem estar em minha casa. E Jesus, ele não repreendeu o fariseu aqui. Ele não falou, eu não vou porque você não gosta de mim. Você está me chamando, mas você faz parte de um grupo que me odeia. Você faz parte de um clã, uma tribo, alguma coisa que eu não pertenço. Mas Jesus, ele fala, eu vou estar com ele. Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Acepção é discriminação. Ele não discrimina pessoas. Ele ama todos. Amém. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, por todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A manifestação de Cristo foi para a humanidade. Foi para que os homens conhecessem a Ele. Não havia espaço no coração de Jesus para rancor, para ódio. E o tratamento do cristão é a imagem, é o tratamento que o Senhor fez com as pessoas. Que é quando uma pessoa que te odeia, que quer do seu mal, faz um convite dessa forma, você aceita. Você fala, não, eu vou. Porque Deus, ele não faz as coisas por acaso. Deus, ele tem propósitos. Amém. Deus, ele tem caminhos. Deus, ele tem meios. E Jesus, ele aceita, diz o texto, ele entrando à casa do fariseu, assentou-se à mesa. Então você imagina, o fariseu, ele chama Jesus para ir para a casa dele. Quantas pessoas que têm convidado Jesus para entrar na sua casa? Que têm convidado Jesus para participar com ele, naquele momento de intimidade. Você lê em Apocalipse que o Senhor Jesus disse, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele, falando de mesa, de comunhão. É um convite que é feito para os cristãos, para os salvos, de deixar o Senhor entrar na sua casa, na sua vida, de estar com Ele, ter comunhão com Ele. Amém, aleluia. E aí diz o texto bíblico, quando ele entra, ele se assentou à mesa. Jesus, ele participou daquele momento, era um banquete preparado para ele. E o fariseu, ele está lá servindo, e Jesus está lá. Possivelmente os discípulos foram juntos, possivelmente, a passagem não diz, então é uma possibilidade, pode ser que sim, pode ser que não. Mas Jesus, ele está na mesa e o jantar está acontecendo. E Jesus está lá, mas não há manifestação dele naquele local. Você não vê ele agindo como na casa de Zaqueu, que ele fala, entrou salvação nessa casa, porque esse é filho de Abraão. Ele não se manifesta com cura, com sobrenatural, ele está lá participando. Porque o fariseu, ele fala, não, eu quero observar. Ele chamou Jesus para estar em casa, para observar como Jesus se comportaria.
o que ele faria. E nós precisamos entender que quando as pessoas que nós convivemos, que não conhecem a Cristo, elas nos chamam, elas querem observar como nós vamos agir, como nós vamos tratar, o que nós vamos fazer, como nós vamos estar no ambiente. E Jesus está lá e a festa está acontecendo, aquele banquete, Jesus sentado, provavelmente se alimentando, porque estava à mesa, comendo, todo mundo está tudo ok. Mas diz no verso 37 que uma mulher da cidade, uma pecadora, na Bíblia de Estudo Shedd, o Dr. Russell Shedd, falecido, ele fala que quando diz pecadora quer dizer prostituta. Eu discordo. Esse homem, Russell Shedd, era um dos maiores especialistas no Novo Testamento, em grego. E ele fala que possivelmente essa mulher é a mesma de João 8, a mulher adúltera. Possivelmente é a mesma mulher. Então, quando fala assim, ela fala uma mulher. Que mulher? Uma prostituta. Uma mulher que não merecia estar naquela mesa, que não poderia estar naquela mesa. Por quê? Porque na cultura, no ambiente, as mulheres não poderiam participar daquele tipo de reunião. Era algo da cultura. Eu não concordo, era algo da cultura, velho. E a mulher, ela soube que Jesus estava naquele local. E quando ela soube, ela levou algo precioso para aquele local. Porque quando você sabe onde Jesus está, você leva algo precioso para entregar a Ele. Amém. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É você entregar o seu viver, você entregar a sua adoração, você entregar o seu louvor ao Senhor, porque o Senhor está na casa. Amém. O Senhor está na mesa. Glória a Deus. E a mulher, ela sabendo daquilo, ela planeja ir ao local que era proibido, mas era um local onde estava o Senhor Jesus. Era um local onde o Senhor estava. Ela falou: eu vou àquele local. E ela separa um vaso de alabastro com unguento. Unguento era bem mais caro do que o óleo que eles utilizavam na época. Um unguento desse dava aproximadamente 1 ano de trabalho. Então ela levou algo muito precioso para ela. Quando nós entregamos a adoração é algo muito precioso. Quando nós viemos aqui, a gente fala, às vezes levanta as mãos, adora e fala que o Senhor é grande, fiel. É adoração. Isso é algo muito precioso. Tanto que o Senhor fala: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto, porque é algo muito valioso. É algo que nós não podemos entregar a outros, é só entregar ao Senhor Jesus. Porque Ele é digno da adoração, do louvor, da honra, da glória. E ela chega e diz no texto bíblico, no verso 38, que ela foi por detrás dos seus pés. Chorando, começou a regar os pés com lágrimas, enxugar com os cabelos, beijar os pés e ungir com óleo, com unguento. Então a mulher, ela chega e ela não tem um local à mesa. A mesa já está preparada, já estavam todos comendo, os locais já estavam ocupados. Só que ela olha, ela observa, ela vê que havia um local onde ela poderia estar, que é aos pés do Senhor. E aqui está alguém que é um adorador. Um adorador não busca um local à mesa, um adorador busca estar aos pés de Jesus. Amém. Você lê em João 11, quando Marta e Maria estavam, diz que Maria estava aos pés de Jesus e ouviam. É você estar no local onde os adoradores eles encontram um espaço para exaltar, para engrandecer ao Senhor, aos pés do Senhor Jesus.
se derramar diante do Senhor Jesus. Ela não tinha espaço naquela mesa, mas ela tinha espaço para estar com Jesus, de uma forma que nenhum outro ali poderia estar, que nenhum outro estaria. Ela falou: eu vou estar aos pés dele, eu vou me derramar nos pés dele, porque ali é um local que eu posso adorá-lo, ali é um local que eu posso reconhecê-lo. É um local único para o adorador. E ela chora e rega os pés com lágrimas. Então ela entra num pranto, porque o adorador, ele derrama as lágrimas dele diante do Senhor. O adorador não fica derramando suas lágrimas diante das pessoas. Um adorador não fica derramando as suas lágrimas por qualquer coisa, porque ele sabe que isso é um meio de adoração, que isso é algo muito caro, muito precioso. Ele derrama aos pés do Senhor. Aleluia. Você tem derramado as suas lágrimas nos pés de Jesus? Você tem levado a sua adoração em forma de lágrimas diante do Senhor? Era o que aquela mulher ela fez. Ela tinha as lágrimas que ela poderia derramar diante de Cristo. Chorar aos pés do Senhor, dizendo quem Ele era, dizendo o que afligia a alma dela. Ela não precisava abrir a boca, mas só dela derramar as lágrimas, o Senhor estava entendendo a adoração dela. Um adorador, ele não se preocupa com muito falar, ele se preocupa em se derramar. Amém. Em se derramar diante do Senhor, em derramar a sua adoração diante do Senhor. Não era um local conveniente para aquilo, não era um ambiente propício, por assim dizer, aquilo. Era uma mesa de comida, de alimentação, era uma ceia. Mas ela olhou e falou: é a oportunidade que eu tenho para estar diante do Senhor. É o tempo que foi preparado para mim, para eu derramar diante dele todas as coisas, o meu interior, derramar diante dele tudo aquilo que está me afligindo, os meus erros, os meus pecados, as minhas culpas, derramar sobre ele as minhas tristezas, porque eu sei que nele eu vou encontrar o consolo, nele eu vou encontrar o conforto, nele eu vou encontrar o refrigério. Glória a Deus. Ela se derramou e diz que ela enxuga com os cabelos da sua cabeça. Ela não tinha uma toalha, um recurso. Ela pega o próprio cabelo, que era um escândalo, porque a mulher não poderia mostrar o cabelo, expor o cabelo. Então ela estava fazendo algo que era muito escandaloso, que traria escândalo ao povo. E ela beijava os pés e ungia com unguento. Ela beijava os pés do Senhor Jesus Cristo e ela derramou aquele unguento caro para perfumar os pés de Jesus. Era uma adoradora por excelência. Diz um texto que quando o fariseu, verso 39, ele viu que estava acontecendo, ele falou com ele mesmo. Ele não abriu a boca, ele falou com ele mesmo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou, porque é uma pecadora. Então existem duas pessoas nesse trecho bíblico: uma adoradora que estava aos pés de Jesus e um fariseu que estava na mesa com Jesus. É o ambiente. Há dois tipos de pessoas: há aquelas que adoram e aquelas que estão à mesa. E ele que estava à mesa, ele começou a falar com ele mesmo. E ele falou assim: se este fosse o profeta, ele saberia quem é essa mulher, porque é uma pecadora, ou, como eu disse, uma prostituta. Ele, por causa da mulher, ele julgou a Jesus. E talvez você conheça pessoas que, por causa de irmãos em Cristo, julgam ao próprio Senhor. De falar assim: por que Deus colocou essa pessoa, sendo que ela é assim, ela é dessa forma, essa pessoa que fala isso,
Aí está fazendo exatamente igual o fariseu. Exatamente igual. É julgando o Senhor por causa do Filho. É julgando aquele que ama por causa daquele que foi amado. Aquilo não cabia na mente daquela pessoa. Como é que ele vai aceitar essa adoração de uma pessoa tão errada, de uma pessoa tão ruim, de uma pessoa tão má? E muitas vezes é como nós nos colocamos: como é que Deus aceita o irmão ou a irmã, sendo que ele faz isso, sendo que ele faz aquilo, sendo que ele vive dessa forma, sendo que ele age dessa forma? É a forma como aquele fariseu estava vendo a situação. E ele não percebeu que ele estava falando de Jesus. Ele estava avaliando a mulher e por causa disso ele falou de Jesus. Quando Pedro, em Atos 10, ele tem a visão que diz que desce uma rede, o Senhor fala: mata e come. Ele fala: não como nada impuro. E o Senhor fala para ele: não chame de impuro aquilo que Deus já purificou. É a mesma coisa. É quando você, por causa das pessoas, você julga o caráter de Deus. É quando, por causa de alguém, eu julgo a Deus. Quando Miriam e Arão, eles estão na tenda e eles estão conversando entre eles, falando de Moisés, porque Moisés tinha casado com a mulher cusita. Às vezes a pessoa ela fala: não, eles estavam errados em falar da família. É complicado porque na cultura judaica eles tinham esse hábito de falar da família. Então para eles não tinha problema em falar quem casou com quem, descasou com quem, não era algo problemático para eles. Mas quando eles entram, eles falam: Deus fala com Moisés, mas também fala conosco. E aí eles vão falar de Deus. Eles não estavam percebendo que eles estavam falando de Deus, mas eles estavam falando de Moisés. E aí Deus fala: então vamos conversar. Porque Deus estava dentro daquele local. Ele estava ouvindo. Jesus estava nessa mesa. O fariseu estava falando com ele mesmo e ele achou que ele não estava sendo ouvido. Que é muitas vezes a gente acha que fala, que pode falar e que o Senhor não está ouvindo. Mesmo no nosso interior. Falar e achar que o Senhor não está ouvindo. O Senhor ouve. Amém. O Senhor, ele está na mesa. E na mesa há um ambiente de liberdade e comunhão. Então ele está ouvindo. Ele está vendo tudo que está se passando. Ele está ouvindo tudo que está acontecendo. E ele está ouvindo aquilo que aquele homem falava consigo mesmo. E ele estava prestando atenção nas coisas. E aí, diz o texto bíblico, verso 40. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Então, a partir de agora, Jesus começa a se manifestar. Porque enquanto o ambiente está da mesma forma, está naquela liturgia da mesa e tudo, Jesus não se manifesta. Mas quando a mulher entra em adoração, quando a mulher entra em reconhecimento ao Senhor, e quando um se levanta contra aquela mulher, mesmo no seu interior, o Senhor, ele fala. Talvez você está pensando: mas tem pessoas que estão falando isso, que estão falando aquilo, que estão falando aquilo. Você é um adorador. Você não precisa se colocar. Você não precisa se defender. Você tem um Senhor que te defende. Amém. Você tem um Senhor que luta as suas causas. Você tem um Senhor que peleja as suas guerras. Amém. Você tem um Senhor que Ele está acima de todas as coisas. E Ele é que te defende. Você não precisa deixar a posição de adorador para entrar na posição de um advogado. Ele é o seu advogado. Continue adorando ao Senhor, porque o Senhor vai se levantar na sua causa. O Senhor vai se levantar a seu favor. O Senhor vai se manifestar na mesa. E aí ele fala: Simão, Simão quer dizer velho homem, uma coisa tenho a dizer-te. Então ele começa a se referir primeiro ao homem.
E aí Simão ele diz: dize a mestre. Ele chama Jesus de profeta, diz no texto, se este fosse profeta, mas agora ele fala Jesus como mestre. Profeta era considerado acima de mestre por receber revelação. E também profeta tinha o cargo de ensino, então era meio profeta mestre. Mas ele fala: pode falar, mestre, porque agora Jesus ele vai falar àquela pessoa. Porque Jesus ele está tratando com duas pessoas. Da mesma forma que ele trata com o adorador, ele vai tratar com aquela pessoa que está questionando a adoração. Da mesma forma que ele trata com a pessoa A, ele vai tratar com a pessoa B. O Senhor não é porque a pessoa B está resistente que ele deixou de amá-la. Que ele deixou de amá-la. Deixou de perdoá-la. Não, mas ele precisa tratar com cada um. E ele sabe a forma de tratar com cada um. Deixa Deus tratar com você. E Deus vai tratar também com as pessoas que estão à sua volta. Com as pessoas que às vezes se levantam ao contrário. Deus vai tratar. Só permanece em adoração. E Jesus ele fala com aquele moço: Senhor, um certo credor, ele lança uma parábola. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia ali 500 dinheiros e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais. Jesus ele dá uma parábola, ele pega a situação e conta uma parábola para mostrar àquele homem sobre a situação que estava acontecendo ali, que ele não estava entendendo. Então Jesus ele começa fazendo uma pergunta. Ele fala: vou fazer uma pergunta. A parábola vem com uma pergunta. E o confronto do Senhor com as pessoas não é que ele vai apontar o dedo, não, mas ele vai questioná-las, para que elas possam parar e pensar e avaliar e reconhecer as coisas. A transformação vem não é quando a pessoa ela é fustigada, mas sim quando o Senhor ele começa a mostrar a ela situações, assim como ele fez com Jó. O Senhor ele não respondeu nenhuma das perguntas de Jó. Jó fez mais de 30 perguntas, Deus não respondeu nenhuma. Deus mostrou quem ele é, e quando Jó entendeu quem Deus era, as perguntas se dissiparam todas. Porque Deus não vai responder aquilo que nós queremos, mas ele vai tratar com cada um de nós. E a parábola é: um certo credor tinha 2 devedores. O credor, na parábola, era o próprio Cristo. Os 2 devedores, a mulher, o fariseu. Um devia 500 dinheiro, o outro 50. Os 2 tinham dívida. Um devia muito e o outro devia pouco. Quem devia muito era a mulher, quem devia pouco era o fariseu. E não tendo eles com que pagar. E aqui nenhum dos 2 tinha condição de pagar a dívida. Nenhum de nós tem condição de pagar a nossa dívida contra Deus. Por isso que nós vivemos na graça. Amém. A graça não é o chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu fiz, Senhor, eu semeei, Senhor, eu realizei, Senhor, eu obrei, agora eu quero a minha paga. A graça é dependência de Deus. É falar: eu não mereço, Senhor, eu não merecia. É o seu amor, é o seu favor, é a sua bondade, é a sua misericórdia. Reconhecer a bondade de Deus. Nenhum dos 2 tinha que pagar, ele perdoou os 2. Não foi difícil para ele não falou: não, eu perdoei mais um e eu perdoei menos outra. Os 2 precisavam de perdão, e para os 2 ele liberou o perdão. É assim: eu preciso de graça, o outro irmão precisa de mais, o outro precisa de menos. O Senhor ele derrama sobre cada um segundo a sua necessidade. O Senhor ele é bondoso, ele sabe o que cada um precisa, e segundo a necessidade de cada um,
menos. Não é o foco da palavra. E aí ele diz: dize, pois, qual deles o amará mais? Jesus está perguntando para o fariseu: desses dois da parábola, qual dos dois vai amar mais o credor por perdoar a dívida? Não é qual dos dois o credor ama mais. É qual dos dois vai amar mais o credor por conta do perdão da dívida. Aí ele responde, verso 53. Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele faz uma avaliação e ele fala: quem vai amar mais é quem foi mais perdoado. Quando o cristão ele entende: eu fui perdoado por Deus, ele ama ao Senhor. Amém. Ele foca ao Senhor. E ele serve ao Senhor. Glória. E ele busca ao Senhor, porque ele entende que ele foi muito perdoado. Então ele ama muito ao Senhor. Ele derrama o seu coração, ele entrega o seu coração, porque ele entende, ele fala: o Senhor muito me amou, o Senhor muito me perdoou. Ah, mas a minha dívida era de 5 mil, de 10 mil, ele perdoou a sua dívida. Amém. E você amá-lo é você mostrar a gratidão por aquilo que ele fez na sua vida, por aquilo que ele tem feito em nossas vidas. Quando eu falo eu amo ao Senhor, é porque eu reconheço que ele muito me perdoou, que ele muito me perdoou, que tudo que eu fiz ele me perdoou. E aí Jesus disse para aquele homem: você julgou bem, julgaste bem, porque até aquele momento aquele homem não tinha julgado bem. Ele tinha julgado a mulher não pelo ato que ela estava realizando de amor, não pelo perdão que Cristo tinha derramado sobre aquela mulher, mas por aquilo que ela tinha feito. Ela era uma pecadora, ela era uma prostituta, era uma mulher da vida, e ele estava julgando mal por causa disso. Ele estava julgando o ato da mulher por aquilo que ela foi e não por aquilo que ela é. E aí Jesus fala para ele: agora você está julgando bem, agora você está avaliando bem a situação, porque você está entendendo que ela muito amou. E diz o texto bíblico, no verso 44, que Jesus se volta para a mulher. Agora ele vai falar da mulher. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: você vê essa mulher? Vês tu essa mulher? Por que ele pergunta isso? Porque Simão não estava vendo a mulher. Ele estava vendo o pecado dela. Ele estava vendo o mestre ruim que Jesus era, porque estava recebendo aquilo. Mas ele estava esquecendo de olhar quem era. Era uma mulher. Era alguém amada pelo Senhor. E Jesus ele fala: eu vou te mostrar o que é uma adoradora. Porque essa mulher é uma adoradora. Amém. É alguém que me adora, que me reconhece. E você não está vendo isso. Você está enxergando de outra forma. Você está vendo ela com outros olhos que não os meus. E agora eu vou te mostrar quem ela é. Eu entrei na sua casa e você não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrima e nos enxugou com os seus cabelos. Era um hábito quando a pessoa chegava lavar os pés. Por quê? Porque a pessoa vinha de viagens geralmente longas e entrava sujeira no pé. A pessoa não tinha tempo de limpar. Então era um costume local, eles viviam em desertos, lavar os pés da pessoa quando ela chegava. Jesus falou: você nem me deu água para que eu pudesse lavar os meus pés. Mas essa mulher, ela derramou suas lágrimas, ela lavou os meus pés não com água da torneira, mas ela derramou as suas lágrimas nos meus pés. Ela reconheceu-me. Você não fez o mínimo nesse momento. Ela está fazendo o máximo. Ela está fazendo o máximo dela. Porque ela está derramando tudo que ela tem no seu interior. Tudo que ela pode entregar nesse momento, ela está derramando. Aleluia. Ela veio nesse local, nesta casa, para derramar isso, tudo que ela tem, o melhor.
Ela não veio para dar o mínimo. Ela não está dando nem o mínimo. Ela está dando o máximo por mim. E você não está vendo isso porque você não deu nem o mínimo para mim. Irmãos, nós estamos na presença do Senhor. Nessa noite, o Senhor está aqui. E nós queremos dar a Ele o máximo da nossa adoração, o máximo do nosso louvor, o máximo do engrandecer a Ele, derramar tudo diante dEle. Não fazer como esse homem que estava fazendo o mínimo do mínimo e estava olhando e falando: essa pessoa está exagerando, essa pessoa está fazendo um show. Não, ela estava fazendo o melhor dela para Jesus. Ela está fazendo o melhor dela para o Senhor. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos fazendo o nosso melhor para o Senhor. Quando nós louvamos ao Senhor, nós estamos fazendo o melhor para Ele. Quando nós oramos, nós estamos direcionando a nossa oração para Ele, o melhor para Ele. Reconhecendo que dependemos dEle. Reconhecendo que o adoramos, que Ele é o Senhor, que Ele é a figura principal do local. A figura principal não é o irmão A ou a irmã B, mas é o Senhor. E é Ele que eu vou focar melhor. É para Ele que eu vou cuidar melhor. Quando nós louvamos, que nós louvamos aqui, nós estamos louvando para Ele. E é por isso que eu faço o melhor. Quando eu estou adorando na minha casa, no meu quarto, no meu lar, eu estou adorando a Ele, eu faço o melhor para Ele. É para Ele, é para o Senhor. Não é para os outros se verem ou deixar de ver, não importa. É para o Senhor. É a oportunidade que Ele nos deu. É o dia que Ele nos deu. O salmista, ele diz: esse é o dia que o Senhor fez. Que venhamos a nos alegrar e a nos regozijar nele, porque é o dia que o Senhor preparou para nós. Deus preparou esse domingo, essa noite, para que pudéssemos adorá-lo, para que pudéssemos engrandecer o nome dEle, para que pudéssemos louvar o nome dEle, uns com os outros, juntos em adoração. Foi um tempo que Deus separou para que nós pudéssemos adorá-lo, para que nós pudéssemos entregar o melhor do nosso louvor, o melhor do nosso ser. Aleluia. E Ele diz: não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. O ósculo é um beijo no rosto. Era um cumprimento que dava entre os profetas, se não me falha a memória. E Jesus, ele fala: quando eu cheguei na sua casa, você não me reconheceu nem como um profeta, nem como um homem enviado por Deus, mas ela está me beijando os pés. Ela não para de beijar os meus pés. Quem beija os pés na cultura era o rei. As pessoas iam e beijavam os pés do rei, reconhecendo que aquela pessoa era um governador. Quando ela estava fazendo isso, ela estava reconhecendo que Jesus é rei, que é Ele que governa. Amém, aleluia. Que é Ele que está sobre todos. Amém. Ela está reconhecendo o governo de Jesus. Aquele homem não reconheceu Jesus como profeta, não reconheceu Ele nem como alguém enviado por Deus para a casa dele, mas ela reconheceu que Jesus governa sobre tudo, que Jesus tem um reino, e que ele, como ele falou para Pilatos: meu reino não é daqui. E aí Pilatos: mas tu és rei? Ele falou: você que está dizendo que eu sou rei. Ele reina sobre todas as coisas. Amém. E nós estamos reconhecendo nesta noite o governo de Cristo. O governo de Cristo sobre o quê? Sobre a nossa vida. O governo de Cristo sobre o nosso lar. O governo de Cristo sobre a nossa família. O governo de Cristo sobre esta igreja. O governo de Cristo sobre o nosso trabalho. O governo de Cristo sobre as nossas atividades. O governo de Cristo sobre o nosso coração.
reina, que Ele governa, que Ele tem governado a nossa vida. Você e eu temos reconhecido isso, temos reconhecido que Ele governa as nossas decisões. Amém. Temos reconhecido que Ele governa, que Ele direciona a nossa vida, que Ele direciona o nosso viver, que Ele direciona as nossas atitudes, que Ele direciona tudo, porque Ele reina, porque Ele governa. Aquela mulher, ela está falando, o Senhor reina. O Senhor não é reina só sobre Israel, como povo. O Senhor reina sobre tudo. O seu reino não é só um reino visível, é um reino invisível. É um reino onde os homens não podem alcançar. É um reino eterno. Aleluia. O Senhor, Ele governa. O Senhor, Ele governa sobre os céus, sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo que neles há. O Senhor governa, o reino dEle governa. E aí diz o texto, não me ungiste a cabeça com óleo, verso 46. Mas esta ungiu-me os pés com unguento. O óleo, como eu tinha dito, é algo inferior de valor. É algo barato para unção. E o unguento é algo muito caro. É uma especiaria que era aproximadamente o valor de 300 denários. O denário era um dia de trabalho. Então, eram 300 dias de trabalho. A mulher pegou 300 dias de trabalho e derramou aos pés de Jesus. Por que eles ungiam? Eles ungiam porque a pessoa que vinha de viagem, ela vinha há muito tempo. Então ela chegava com um perfume não muito bom. Imagina o perfume de suor misturado com o deserto, misturado com aquela roupa que eles precisavam usar para conter o suor. Então não era um cheiro muito agradável, era cheiro de ônibus, se pode não. Vocês estão vendo? Não é muito agradável. Mas quando Jesus ele chega, o homem que recebe Simão nem unge a testa de Jesus, um mínimo de perfume, por assim dizer. Mas aquela mulher, ela derrama nos pés de Jesus algo caríssimo. Ela derrama o perfume, também pode representar a adoração. Ela derrama a sua adoração diante do Senhor. Ela derrama algo precioso para ela. Adoração é você entregar algo precioso diante de Deus. É você entregar algo que te custa muito caro para o Senhor. Ela não estava direcionando o unguento para aquelas pessoas que estavam em volta da mesa. Ela não direcionou o unguento para outros, era para Cristo, era tudo para Ele. Amém. Porque o melhor você entrega para o Senhor. Amém. O melhor você não entrega para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos, para os seus colegas. Você entrega para o Senhor. Amém. O melhor que você tem. E aquela mulher, ela entrega a melhor oferta que ela poderia dar ao Senhor. Aleluia. E nessa noite o Senhor ele quer receber de nós a melhor oferta que nós podemos dar. Sejam glória a Deus, sejam aleluia, amém. Sejam um amém, sejam levantar das mãos, sejam as lágrimas derramadas, seja um suspiro, seja um falar dos nossos lábios, entregar o melhor para o Senhor. O Senhor ele está na mesa e Ele quer receber o melhor de você. Diz o texto: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E Jesus fala: ela foi muito perdoada, por isso ela muito amou. Mas a quem é pouco perdoado vai amar pouco. A pessoa que ela acha que ela foi pouco perdoada, ela ama pouco a Jesus. Ela derrama pouco a Jesus. Ela
faz o mínimo para Jesus, mas aquele que sabe que foi muito perdoado pelo Senhor, essa pessoa busca amar muito ao Senhor. Amém. Ela procura sempre reconhecer o Senhor, adorar o Senhor, entregando a Ele o melhor. E aí, Jesus ele diz: os teus pecados te são perdoados. Ela entrou como uma pecadora lá, reconhecida. Aí Jesus fala: então eu vou tirar essa marca, porque os teus pecados estão perdoados. Uma pessoa que ela adora Jesus, ela é transformada. Ela é transformada. Você pode ter sido chamado de alguma coisa, não importa o que foi, mas se você é um adorador, Jesus ele transforma. Ele transforma você. Ele tira esse fardo que você está carregando. Ele tira o fardo que eu estou carregando. Ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele tira, ele traz uma transformação. Aquela mulher entrou de uma forma e ela saiu de outra. Ela entrou de um jeito e ela saiu de outro jeito. Ela estava naquele ambiente sendo reconhecida de uma forma, e quando ela saiu daquele local, ela saiu reconhecida de outra forma, de alguém que encontrou a graça, de alguém que encontrou favor, de alguém que encontrou a bondade, de alguém que encontrou a misericórdia do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. E aí os que estavam à mesa começaram entre si a dizer: mas quem é esse que até perdoa os pecados? Esse é Jesus. É só Jesus que pode perdoar os pecados. E Jesus nem deu atenção. Ele disse à mulher: a tua fé te salvou. Então ela entrou lá como pecadora, ela saiu como salva. Ela entrou naquele local como condenada, ela saiu salva. Porque o encontro com Jesus muda tudo. O encontro com Jesus muda tudo. Nessa noite nós temos a oportunidade de nos encontrar com Jesus. De ter um encontro com Jesus. E isso muda tudo. Amém. E aí ele diz: vai-te em paz. E a paz que ele está falando é a paz que somente Deus pode dar. A paz que excede todo o entendimento. Você vai em paz por quê? Porque a culpa não te consome mais. Amém. A culpa não te condena mais. Por quê? Porque você foi transformado pela graça de Jesus. Você foi transformado pelo Senhor Jesus. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Aleluia. Só resta a paz. A paz que Ele nos deu. A paz que o Senhor nos dá. Amém, meu Deus. Amém. Se coloque em pé. Glória a Deus. Feche os seus olhos.